Cristianismo. Hoje vou gravar para vocês o primeiro vídeo sobre o conteúdo da matéria, o cristianismo. Bom, eu vou partir da revelação natural, ou seja, do fato de que o mundo criado revela o Criador, revela Deus. Toda a primeira parte já foi dada em sala de aula e depois eu vou passar para vocês algumas questões para vocês responderem em casa e entregarem para mim até o dia 15 de abril, que vai ser a primeira avaliação. Pois bem, vamos para a segunda parte do curso, que é justamente o mundo criado revela quem nos criou. Bom, o ponto de partida então da revelação natural é que o mundo é sinal de Deus. E aí é importante entender o significado da palavra sinal. Sinal é uma realidade existente que não teria significado senão enquanto indica uma outra realidade. Um exemplo muito concreto é uma palavra xerox indica outra coisa, uma máquina de xerox, e cópia também, certo? A própria seta que indica uma máquina de xerox também é outro sinal. Em outras palavras, a palavra sinal ou sinal é um método de comunicação mais concreto e mais amplo dentro da existência humana. Mas vamos lá ao ponto central então. O mundo dá testemunho de quem o cria. O mundo revela o Criador, certo? Por isso, se nós não pararmos na aparência daquilo que vemos, imediatamente nos damos conta que se eu existo, se a água existe, se o sol existe, se as pessoas existem e nos são dadas, é porque alguém as cria, certo? Então, nesse sentido, seria irracional, é o segundo passo, o mundo é sinal de Deus. O segundo passo seria irracional parar na aparência, esgotar o que se vê na aparência sem admitir esta outra coisa que está por trás, que é justamente Deus. Um exemplo que eu dei para vocês em sala de aula é o buquê de flores. Se você recebe um buquê de flores, você não fica parado na aparência, no dado material físico das flores. Você pensa logo em quem mandou as flores para você, o amor de alguém por você. Então as flores, o buquê de flores, sinaliza alguém que te ama, e você fica muito feliz quando recebe esse buquê de flores. E depois, se o mundo criado é sinal de Deus, então o que entra em questão aqui são outra palavra relacionada a sinal: liberdade. Sinal e liberdade. Deus, provocando-nos a reconhecê-lo através do mundo criado, Deus respeita a nossa liberdade. Ele é discreto, certo? E tanto é verdade que nós não vemos Deus através do mundo criado, apenas o mundo criado revela que ele existe, certo? Mas através do mundo criado, então Deus, ao mesmo tempo que revela sua existência, a esconde porque nós não o vemos. Por isso que entra em questão a liberdade. E por que Deus age assim? Porque Deus é discreto. Ele não se impõe a nós, ele se propõe a nós. Isso é fascinante, gente, porque nada que nos é dito ou imposto a nós que não respeite a nossa liberdade, nós não aceitamos, não é razoável, não nos corresponde. E Deus tem esse respeito sagrado por nós. Depois, mas discreto implica então respeito para com a nossa liberdade. O que entra em jogo então é a liberdade. A minha liberdade é a tua liberdade que entra em jogo. Não só em segui-lo, mas já em admitir a existência desse Deus. Ok? Tanto é verdade que a questão é mesmo a liberdade, que grandes cientistas, grandes filósofos, grandes pensadores, estudando, pesquisando, se converteram à religião. Por exemplo, Francesco Savelli, um grande matemático italiano, que depois de 50 anos de pesquisa científica, acabou justamente reconhecendo a existência de Deus e até mesmo se convertendo à religião. Certo? E a lógica dele era essa: ele chegava até um ponto, chegava até um nível, e depois intuía que aquilo que ele tinha descoberto lançava a palavra mais além, mais além, mais além. E assim seria infinitamente. Até nesse ponto ele se deu conta então que era preciso admitir mesmo a existência do mistério, do divino. E no caso dele isso aconteceu. Mas muitos outros cientistas, filósofos, etc., negaram a existência de Deus também através do estudo, da ciência, da pesquisa. Então qual é a questão aqui? Não é uma questão de inteligência nem de ciência, é uma questão de liberdade. A liberdade. Mas qual pensador é mais livre? Por exemplo, Einstein, através da ciência, etc., admitia a existência de Deus. Outros o negaram. Aí, mas quem tem razão? Quem está certo? A pergunta não é essa.
Ambos chegaram à conclusão de que existe um mistério, só que no caso de Einstein e Francesco Cervelli, afirmaram que esse mistério é Deus. Outros, ao contrário, por não conseguir entender, deram um passo atrás e afirmaram que Deus não existe. Mas eu pergunto, qual a atitude mais razoável? Quem está aberto a admitir qualquer possibilidade, ou quem fica preso às suas medidas e exclui a possibilidade do mistério do divino? Com certeza é muito mais pensador quem está aberto, certo? Então, como se vê, o problema então não é de ciência, é de liberdade. Mas, um outro passo que é importante, se o problema então é a liberdade, a grande questão é que a nossa liberdade seja educada para poder responder de forma adequada o sinal, que nesse caso o mundo, que é o sinal de Deus. Nesse sentido, o mundo ensina Deus, mas para aprendê-lo é preciso uma educação da liberdade. Essa educação implica então algumas posturas. A primeira postura é necessária para que a liberdade seja educada e possa reconhecer Deus. É uma educação ao sentimento de dependência. Não tem nada mais adequado à nossa natureza humana do que darmos conta de que nós dependemos. Pensa numa criancinha, ela vive isso o tempo todo sem pai e mãe. A criança não sobrevive, ela depende totalmente. Mas nós ficamos adultos e perdemos a simplicidade da criança, certo? Mas só que nós dependemos da água, do oxigênio, do sol, da noite. Dependemos o tempo todo. A dependência é a coisa que define a nossa existência. E nesse sentido, como é importante, então, aceitar esse sentimento de dependência. Pense agora nessa questão da epidemia, da pandemia que está acontecendo aí. Vem com toda a força a nossa fragilidade, a nossa independência, o nosso ser nada. Ficamos impotentes. Claro que é também uma grande ocasião agora para colocarmos a grande questão. Se Deus existe, e Ele existe, então só podemos invocá-lo e rezar, porque a situação não está simples não. Bom, voltando para a matéria, esse sentimento de dependência, que é tão importante, implica duas virtudes. A primeira virtude é a virtude da atenção, prestar atenção nas coisas. A realidade nos ensina, os acontecimentos nos ensinam, mas é preciso estar atento, aberto para entender isso, tá? Muito bem. A virtude da atenção, então, é o que leva a pessoa a lançar um olhar para o mundo que o reconheça na sua gratuidade profunda. Como já falei, tudo nos é dado. Ser grato por isso. A segunda virtude é a virtude da aceitação. Isso é, acolher o dado do mundo sem uma crítica presunçosa, mas com uma devoção simples. Entende? E aqui é muito importante, porque uma pessoa já pode ter uma imagem preconcebida e não se abre absolutamente. Ok? E até compreensível muitas vezes, sobretudo aderir a Deus, reconhecer Deus, aderir a Deus, não é tão simples. A pessoa tem muitos condicionamentos, talvez culturais, talvez experiência negativa na vida, mas seja como for, é preciso então ser educado a aceitar coisas novas que dentro de um caminho vai se rendendo também, positivamente, não impositivamente, mas positivamente, ok? Muito bem. A realidade, que é o sinal de Deus, o sinal que revela Deus, o mundo, nos faz a viver uma outra experiência chamada experiência do risco, certo? Risco, experiência do risco. Qual é a natureza da experiência do risco? Nós temos que arriscar, porque você reconhece a existência de um ser que você não consegue explicar, de um ser misterioso. Render-se, aderir a ele, não é tão simples. Você precisa arriscar. Mas aqui é importante entender a natureza do risco. O risco não é sem razões. Você tem todos os motivos para dar um passo, para se render. Aqui, para entender isso, eu vou dar dois exemplos. Primeiro, um padre que era professor no Católico de Milão, fala que quando ele era adolescente, foi fazer um passeio com os alunos e o professor numa montanha. Estavam caminhando e os alunos, a certa altura, davam um salto de mais ou menos 1 metro. Ele se aproximou e viu que aquele salto era devido a um precipício no meio do caminho. Quando ele viu o precipício, ele voltou para trás, agarrou na rocha e fala que nem 3 homens conseguiam tirá-lo dali. Os amigos diziam, mas Juscelino, venha, você consegue, todos nós conseguimos. Ele fala, por mais que eu tivesse razões, por mais que eu intuísse que eu conseguiria, o medo me impedia de dar o salto. Nós temos um sentimento de vertigem. Ele fala, mais tarde, estudando a questão de Deus, ele entendeu e aquela experiência foi muito útil para ele, porque algo semelhante acontece conosco, sobretudo na juventude, em relação a reconhecer Deus e aderir a Deus. Parece que você está aderindo a alguém, a algo que você não consegue explicar, parece que é uma cegueira, parece que é algo irracional. Não, não é irracional.
Nós temos sinais de sobra, temos motivos de sobra. As razões estão aí, as coisas criadas, a minha própria existência, etc. Então, onde está a natureza da experiência do risco? Não está na falta de razões. Existe como que um hiato, uma separação entre a intuição da inteligência, que intui os motivos para reconhecer Deus e até seguir Deus, e a vontade, que talvez por várias razões, preconceitos, por condicionamentos também sociais, até na educação, tem dificuldade de aderir a Deus, de reconhecer e aderir a Ele. Então o problema não é de inteligência, é de afeição, certo? É de simplicidade de coração. Você tem todos os motivos para aderir, mas, atenção nesse passo agora, a própria natureza nos oferece um método que favorece, que facilita, que ajuda à liberdade, que é uma grande ajuda à liberdade, a se render, a dar o passo, a vencer o medo do risco. Que fenômeno é esse? É o fenômeno comunitário, certo? A dimensão comunitária não é a condição para, melhor dizendo, a dimensão comunitária representa não a substituição da liberdade, mas a condição para que esta dê passo, se renda, certo? Bom, exemplo sobre isso. Um jovem, aluno meu, alguns anos atrás, sempre muito crítico, tinha essa dificuldade claríssima em admitir Deus, mas um tempo depois, isso aconteceu depois que ele foi meu aluno, um passeio, chamei meus alunos para uma convivência em Paraty, uma aluna conhecia esse meu ex-aluno, eu nem sabia, me levou nesse encontro. Foram 3 dias de convivência com jovens universitários católicos. Foi uma experiência tão bonita, que esse rapaz voltou desse encontro, dessa convivência, começou a participar das Santas Missas, que eu rezava, pediu para ser batizado, se crismou, casou na igreja, agora tem filhos, etc. Esse garoto, que é crítico, muito inteligente, mas também crítico, tinha dificuldade de reconhecer Deus, foi vencido, não por imposição, mas por atração. Outros jovens como ele, cheio de perguntas, cheio de limites, com as mesmas dúvidas também, mas felizes, indo crescendo, testemunhando uma bela experiência. Ele acabou se rendendo e hoje é um católico convicto. Podia ser outra religião também, todos dizemos católico, porque nesse caso aconteceu com o catolicismo, ok? Então a experiência do risco é muito importante. E a última coisa da aula de hoje é que nós, de fato, temos dificuldade de vencer o condicionamento da experiência do risco, porque é mesmo aderir a algo que você não conhece. Nesse sentido, eu preciso viver dia a dia aberto e atento para não só reconhecer, mas de alguma forma colocar como fundamento da vida esse mistério de Deus. Mas sozinhos, sem uma ajuda, isso é impossível, ou é muito mais difícil. Nesse sentido, já os grandes pensadores, por exemplo, Platão, até mesmo antes do cristianismo, e não era religioso, não era judeu, era um filósofo grego, intuiu que o homem só poderia encontrar uma resposta para a sua vida, compreender de verdade toda a sua existência, ou seja, encontrar o mistério, se relacionar com o mistério, com Deus, se esse próprio Deus tomasse a iniciativa e entrasse em contato com o ser humano, certo? Então, esse ponto que eu vou dar de hoje é exigência da revelação. Eu vou ler uma passagem muito bonita de Platão, onde ele escreve para Sócrates, justamente 4 séculos antes do cristianismo, intuindo essa necessidade da revelação, de que Deus venha até nós e possa se revelar a nós. Olha a frase, uma frase muito bonita, que está no livro do Fédon, canto 33. Parece-me, ó Sócrates, e talvez também a ti, que na vida presente não se possa atingir a verdade segura sobre essas coisas de nenhum modo, ou pelo menos com grandíssimas dificuldades. Mas acho que seria uma vileza não estudar sobre cada aspecto as coisas ditas sobre, e abandonar a pesquisa antes de ser examinado cada meio. Olha que esse Platão foi um grande gênio, hein? Ele conseguiu desenvolver uma filosofia, uma reflexão filosófica, onde além da realidade física, material, que é evidente, também falou de uma realidade suprassensível, muitas ideias, que seria a dinâmica, a realidade espiritual do ser humano. O homem é feito de 2 dimensões, material, biológica, e uma dimensão espiritual, transcendente, certo? Por isso o homem também, a alma humana é imortal, já que faz parte de uma realidade espiritual e não se corrompe materialmente falando, ok? Nesse sentido, então, Platão foi um grande gênio, mas olha o que vale depois. Porque nessas coisas, de duas uma, ou se chega a conhecer como estão, ou se não se consegue, aplica-se o melhor e mais seguro dentro dos argumentos humanos, e com ele, como sobre um barco, tenta-se a travessia do oceano,
A menos que, olha só essa frase, hein? A menos que não se possa, com maior comodidade e menor perigo, fazer a passagem com algum meio de transporte mais sólido, isto é, com a ajuda da palavra revelada de um Deus. A genialidade do filósofo. Aquilo que ele intuiu 4 séculos antes de Cristo aconteceu depois com a revelação de Deus na história de forma plena na pessoa de Jesus Cristo. Mas antes de falar disso, é importante aqui mais alguns aspectos sobre a exigência da revelação. Então esta revelação da qual Platão fala deve ser uma revelação de Deus na história e que possa falar para o homem uma linguagem humana, compreensível, foi o que aconteceu com Jesus Cristo. E semelhante hipótese é, antes de tudo, possível, porque para Deus nada é impossível. Se alguma coisa fosse impossível para Deus, não seria Deus. E além disso, esta hipótese é extremamente conveniente ao ser humano. Claro que é conveniente. Se aquilo que move a busca humana é conhecer o mistério, é conhecer o divino, é compreender o verdadeiro significado último da vida, e se esse significado último, se esse destino se manifesta, se envolve pessoalmente com o ser humano, isso lhe convém totalmente. É conveniente. Ok? E depois, 2 condições que esta revelação precisa colocar para que nós possamos, de fato, aderir a essa revelação. 2 condições para aceitar essa hipótese da revelação. Para Platão era uma hipótese, mas para nós hoje não é mais uma hipótese, aconteceu. Bom, qual é a primeira condição? Tal hipótese deve ser compreensível ao ser humano. Jesus falava aramaico, era um carpinteiro, usava a linguagem do povo, usava parábolas, exemplos próprios da cultura do povo, uma linguagem compreensível. E que o resultado dessa revelação seja um aprofundamento do mistério como mistério. Claro, Deus, você chega a admitir que ele existe, mas continua um mistério. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele existe, conhecemos historicamente falando, mas Jesus Cristo é inesgotável. É um mistério que sempre continua um mistério. Vou fazer uma experiência humana dele, mas continua um mistério. É inesgotável. Nesse sentido, Jesus nos revela o Pai, Deus, melhor ainda, revela Deus como Pai. Ensinou uma oração belíssima para os seus discípulos, quando oraram dizer, Abá, Senhor, Papaizinho, e depois, Pai Nosso que estais nos céus, oração do Pai Nosso. Então, esse mistério, esse divino, esse transcendente é Pai. Jesus revela um Deus que é Pai. Isso nós podemos entender, tem a ver com a nossa experiência humana, certo? Porque nós temos um Pai. Ok? Por aqui termino hoje esta aula e na próxima aula vou aprofundar então a revelação de Deus na história. Bom estudo para todos. Depois vou passar para vocês também algumas questões, que vai ser as questões do trabalho da primeira avaliação, ou seja, vou entregar até o dia 15. As perguntas eu envio hoje ou amanhã, ok? Bom trabalho a todos.